Então, nós vamos ministrar a palavra de Deus, ou sermos ministrados pelo Senhor nesta noite. Cremos na palavra de Deus, aplicamos a Bíblia como uma regra de fé e estudamos a palavra de Deus para trazermos no nosso tempo. E eu quero ministrar nesta noite no tema: ossos secos ou um exército enorme? Responda essa pergunta. Ossos secos ou um exército enorme? Tudo depende com que olhos nós estamos vendo. Quarta-feira eu falei sobre abrindo os nossos olhos espirituais. Eliseu viu um grande exército inimigo, mas também com a sua visão espiritual, ele viu um exército enviado por Deus nas colinas para proteger a cidade que ele habitava, e esse exército que Deus enviou era muito maior do que o exército inimigo. O servo dele ficou com medo porque só conseguiu ver a realidade natural. Não tinha conseguido ver a realidade espiritual. Quando Eliseu ora pelo seu servo, Deus abre os olhos deste menino e ele consegue contemplar o grande exército de Deus que estava nas colinas. E aqui também dentro deste tema, e no texto que nós vamos ler, que o Espírito Santo já começa a iluminar os olhos do seu entendimento. Que conforme eu ler esta palavra, ele venha revelar coisas grandiosas para você. Talvez coisas que eu nem venha falar, mas você tem a mente de Cristo, nós somos parte do corpo de Cristo, que venha despertar como uma chama dentro de você, aquilo que Deus quer ministrar em nossos corações e nesta casa paterna, nesta noite. Então eu vou estar lendo o texto de Ezequiel 37, de 1 a 14. Você pode acompanhar pelo multimídia. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porém tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. E enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetiza ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o Senhor, o soberano Senhor, venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram de pé. Era um exército enorme. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram e nossa esperança se foi. Fomos exterminados. Por isso, profetize e diga-lhes: assim diz o soberano Senhor: ó meu Deus, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei, ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e
fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês e vocês viverão. E eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e o fiz seus companheiros. Palavra do Senhor. Glória a Deus. Queridos, nesse texto onde Ezequiel, o profeta Ezequiel tem uma visão, há um diálogo entre Deus e o profeta. Então, para você entender um pouquinho do que está acontecendo aqui, o povo de Israel estava exilado na Babilônia, e você já deve ter lido a Bíblia ou ouvido ministrar, que eles foram levados para a Babilônia e ficaram por cerca de 70 anos. Jerusalém ficou saqueada, Jerusalém ficou deserta. Eu já ministrei aqui uma palavra que depois dos 70 anos, Neemias volta para reconstruir os muros, Esdras volta também para a reconstrução do templo, e nós vemos que Deus traz de volta, essa palavra se cumpre depois de 70 anos ali, quando Deus traz de volta o povo de Israel para Jerusalém, para a reconstrução da cidade de Deus, do templo, e aí nós conhecemos ali todo um contexto. Então, para você conseguir entender, esta visão é quando Ezequiel estava cativo junto com o povo na Babilônia. E aí há uma conversa, um diálogo entre Deus e o profeta. Já começamos aqui, né? Deus, tudo que ele vai fazer, ele revela aos seus. Ele conversa ali com o profeta. E aí nós vemos o profeta Ezequiel relatando esta visão, e ele começa dizendo que a mão do Senhor estava sobre ele, ou a mão do Senhor estava com ele. Sabemos que Deus estava com o seu espírito no profeta. E ele diz que o Espírito de Deus levou ele, o transportou espiritualmente até um vale cheio de ossos secos. E na hora que eu estava me preparando essa palavra que ministrou o meu coração, ou algo que saltou dentro deste texto, para iniciar aqui, foram 3 expressões que o profeta disse que eu quero destacar. Quando ele começa a relatar essa visão, quando ele começa esse diálogo com Deus, ele fala sobre, em sequência 3 vezes. Ele me levou, ele me perguntou e ele me disse. Deus o transportou, Deus perguntou e depois Deus disse. Uma conversa bem pontual, uma conversa bem clara. E ele começa dizendo assim, ele me levou de um lado para o outro, ou ele me levou até um vale de ossos secos, e eu pude ver. Aqui eu quero aplicar para nós nessa noite, foi o que Deus trouxe ao meu coração, que Deus mexe com a nossa zona de conforto. Ezequiel estava num momento de tribulação, mas para que Deus se revelasse a ele, Deus o tira espiritualmente do lugar onde ele está, tira Ezequiel de uma zona de conforto, ou de um lugar, e o leva e mostra uma realidade que talvez Ezequiel estava vendo no natural, mas não conseguia ver no espiritual. Deus nos transporta, Deus mexe conosco. Cada vez que Ele quer fazer algo conosco e através de nós, Ele mexe com a nossa zona de conforto. Ele inquieta o nosso espírito. Deus nos leva a um lugar para que os nossos olhos espirituais sejam abertos. Deus não mostra só, ou não só permite que nós venhamos ver a realidade que nós estamos vivendo, mas Ele mexe conosco para abrir os nossos olhos e revelar os segredos do seu coração, o seu plano, a sua vontade. Depois a outra expressão, Ele me perguntou, estes ossos poderão tornar a viver?
Deus nos faz perguntas, queridos, sempre. Quando você perceber uma pergunta dentro de você, ouça a voz de Deus. Deus nos faz pergunta para inquietar o nosso espírito, para despertar em nós um raciocínio e nos levar ao centro da sua vontade. Eu lembro em 2014, praticamente no meio do ano de 2014, foi uma pergunta muito clara de Deus para mim. A igreja que você lidera conhece Jesus Cristo? E aí, queridos, começou a revolução que nós estamos vivendo até hoje. E eu falei assim, eu acho que não, Senhor. Eles ouvem falar. Eles realmente conhecem quem é Jesus Cristo? E a partir dali eu comecei a ficar tão inquieta. E aí foi quando foi preparada edificações. Desde o nascimento de Jesus Cristo até a sua morte, ressurreição e ascensão. Ali a igreja começou a viver uma transformação de dentro para fora. Não mais ministrávamos as nossas emoções, não a nossa mente, mas ministrava o nosso espírito, e o espírito começou a governar as nossas emoções, a nossa mente e o nosso corpo físico, nosso intelecto. Porque Deus, Ele vem para despertar em nós, Ele não dá apenas ordem, porque você não vai entender. Ele te faz perguntas, ou Ele lança perguntas no seu espírito para te despertar, te inquietar, para que você venha aguçar o seu entendimento e você venha se permitir ser levado no centro da vontade de Deus. Então, Deus desperta o nosso raciocínio para nos levar ao centro da sua vontade. E a terceira expressão, então, Ele me disse, profetize a esses ossos, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. E aqui eu quero aplicar para nós. Nós temos falado tanto de sermos cooperadores da obra de Deus. E aqui era o que estava acontecendo. Deus leva Ezequiel, tira Ezequiel de onde ele está, leva ele num nível de maturidade espiritual maior, abre os olhos de Ezequiel, faz uma pergunta para Ezequiel e depois ele dá uma ordem para Ezequiel. Quando Ezequiel já estava entendendo o que estava acontecendo, Deus dá uma ordem e manda ele profetizar. E nós, a igreja de Jesus Cristo, queridos, precisamos fazer a nossa parte como cooperador da obra de Deus. Sempre, queridos, interaja com Ele. Sempre. Nós precisamos entender que há uma junção entre nós e Deus, entre Deus e nós. Somos os seus filhos e tudo que Ele vai fazer nesta terra, tudo que Ele está fazendo neste tempo, Ele vai interagir, Ele vai fazer, vai nos buscar como cooperadores da obra que Ele está realizando. Nós podemos ver aqui, Ele leva Ezequiel, Ele pergunta para Ezequiel, depois de vez ele fala assim, ó Ezequiel, fica olhando aí o que eu vou fazer. Eu vou aqui liberar uma palavra e esses ossos vão nascer de novo ou vão criar vida novamente. Ele não poderia fazer isso? Sim. Mas o que ele faz? Está vendo, Ezequiel? Agora você vai profetizar. Você vai interagir. Você vai liberar aquilo que eu estou mandando você liberar. E algo também que chamou a atenção do meu coração é, por que que quando Deus leva Ezequiel a este vale e lhe pergunta o que ele achava sobre todos esses ossos, por que que Deus faz essa pergunta? Por que que Deus leva Ezequiel lá, se Deus já tinha a solução para aquela situação? Deus já sabia o que ia acontecer. E por que que ele fica questionando Ezequiel? Ou por que ele faz essa pergunta, o que que você acha, Ezequiel? Esses ossos podem viver ou não? E eu meditando nisso, queridos, eu comecei a entender que Deus nos leva a um nível de compreensão do que Ele quer fazer. Ele sabe a realidade do mundo em que nós estamos vivendo. Ele sabe o que nós estamos passando. Ele sabe o caos que está a humanidade.
Mas Ele quer nos levar nesta maturidade e olhar a partir dele, não a partir da nossa realidade. Nós estamos assentados nas regiões celestiais. E é de lá que Deus quer que nós venhamos olhar todas as situações. É de lá que Ele quer que nos preparar ou nos moldar para fazer a sua vontade, para fazer aquilo que Ele quer. Então Deus nos chama, queridos. Deus nos questiona, Deus conversa conosco. Deus já tem a solução para a humanidade. Deus já tem a regeneração para as nossas vidas. Deus já tem a cura para as nações. Deus já tem a transformação para as nações. Mas Ele quer nos convidar a olhar tudo a partir dele, a partir da sua visão. Como Ele vê o mundo, como Ele vê o propósito da cruz, como Ele vê a vinda de Cristo na terra, a morte de Jesus Cristo na cruz, a ressurreição de Jesus Cristo. Então Deus quer nos levar a entender, a termos uma visão espiritual como filhos de Deus a partir dele. Que nós vejamos a realidade da nossa família a partir dos olhos espirituais de Deus, a partir da visão de Deus. Que nós possamos ver a nossa vida profissional, não numa realidade terrena, mas a partir daquilo que Deus está fazendo e Deus quer fazer. Que nós possamos ver a nossa cidade, não a partir da nossa realidade, mas a partir da visão de Deus, do propósito eterno de Deus. Por isso que Deus leva Ezequiel lá, faz pergunta e Deus já tinha tudo preparado. E Deus já tem tudo preparado para hoje, para daqui 10 anos, para daqui 50 anos, para daqui 100 anos. Ele já tem tudo preparado. Mas Ele sempre vai nos levar a sermos cooperadores dEle. Queridos, não somos um robô nas mãos de Deus. Somos parte do seu corpo. Filhos amados de Deus. Não somos alguém que Deus vem e dá uma ordem sem nós entender e nós temos que fazer. Não, Ele revela o seu coração, Ele revela a sua vontade, Ele revela a sua mente, Ele revela o seu propósito para nós. E sempre manifesta o seu poder, não como apenas seres humanos, mas Ele sempre manifesta o seu poder nas pessoas que entendem que são parte do seu corpo. Deus conduziu Ezequiel até o vale com o propósito de liberar, queridos, manifestar através do profeta a vida em um lugar de morte. Então ele pergunta para Ezequiel e ele dá ordem para Ezequiel. E aí a intenção de Deus não é apenas para mostrar uma visão para o profeta e ele dizer assim, eis que eu vi. Não, tem um propósito. Tudo que Deus opera em nossas vidas, tudo que Deus revela aos nossos corações, tudo que Deus tem revelado para nós, tem um propósito. Quando Deus vem te inquietar, quando Deus vier fazer perguntas, há um propósito além daquela pergunta. Há um propósito além daquilo que Deus está nos revelando. Quando o Senhor te dá um sonho profético, há um propósito. Além deste sonho profético, quando Deus te trouxer visões espirituais, há um propósito, além desta visão, não é apenas para recebermos e pronto, ali se encerra. Não, assim como com Ezequiel, ele leva, ele revela o seu coração, ele mostra o estado daquele vale de ossos secos, mas ele tem um propósito de trazer vida àquele vale de ossos secos. Há um propósito de Deus em tudo que Ele faz nas nossas vidas. E nada é por causa de nós, é por causa dEle. Quando Deus te usa, quando Deus manifesta o poder dEle através de você, não é por causa de você, é por causa dEle. Para que o nome dEle seja engrandecido. É a maneira que Deus escolheu de se manifestar na terra, é através do seu corpo. Através da sua igreja, através dos seus filhos. Queridos, nunca Deus vai nos revelar algo sem nos revelar a solução.
o que ele pretende fazer. Às vezes as pessoas, eu já ministrei muitas pessoas que às vezes chegam assim, falam assim, eu tive um sonho terrível. Eu vi fulano Beltrano lá com uma doença e ele morreu. Eu falei, olha, Deus primeiro, ele é pai. Porque ele te daria um sonho avisando que fulano vai morrer e se ele não quer que você faz nada? Não, e se ele te deu o sonho, é para você decretar a cura. É para você decretar a libertação. Às vezes já chegaram algumas pessoas, há um tempo atrás, falaram assim para mim, nossa, eu te vi à beira do abismo. Tá, e qual que é o significado? Não sei. Então, não foi sonho de Deus. Foi sonho da mente. Porque Deus sempre traz a revelação do seu coração. Ele sempre traz visões. Ele sempre traz discernimento. Ele traz revelação. Mas sempre, queridos, ele também já traz a solução. E ele já traz o que ele pretende fazer através da sua vida, da sua igreja. E aqui, queridos, Ezequiel viu uma realidade do momento. Um vale cheio de ossos que estavam muito secos. E esta, queridos, pelo texto, pela visão, nós podemos ver que era a realidade espiritual, emocional e física da casa de Israel naquele tempo. Era isto que a casa de Israel estava passando. Ou era isto, ou era dentro desse vale que é a casa de Israel, o povo adquirido por Deus, o povo separado por Deus, o povo tirado do Egito, era isso que eles estavam sentindo, um vale de ossos secos. Então, queridos, a opinião que este povo tinha de si mesmo é vista nas 3 seguintes afirmações dentro da visão. Então, o povo de Israel estava exilado, sofrendo, e como este povo adquirido de Deus, como este povo separado de Deus, estava se sentindo. Ou olhava para si mesmo e tinha uma visão. Eles tinham a visão de nossos ossos se secaram, nossa esperança se foi, fomos exterminados. Esta era a visão que o povo de Deus tinha de si mesmo no exílio. E aqui quando, às vezes nós lemos isso aqui, e desperta sempre um sentimento de coitadismos em muitas pessoas. E o meu intuito não é despertar esse sentimento de, pobre coitado que sou, estou me sentindo assim, com os meus ossos secos, não tenho mais esperança, fui exterminado. Queridos, se você tem esses sentimentos hoje, este é o momento de você tomar uma posição e parar de se ver assim. Não podemos mais olhar para nós como igreja de Cristo, um povo que os ossos estão secos, que a esperança se foi e que nós estamos acabados. Esta palavra, queridos, é para um despertamento na igreja de quem você é em Cristo. Do evangelho que você está vivendo e do reino inabalável que você recebeu. As pessoas pegam algumas partes da Bíblia, e que nem no caso dessa visão, uma visão tão profunda, tão reveladora para os dias de hoje, para a igreja de Cristo, dentro do mundo que ela está vivendo. E aí o povo, ou a própria igreja de Cristo, lê esta visão, de vez ela ir no que Deus fez através de Ezequiel, ela vai no sentimento do povo. Estamos com os ossos secos, sem esperança, desanimados. Senhor, estou me sentindo assim hoje. Ela não pode pegar a parte de permitir que Deus revele que ela pode ser o profeta, a voz profética, num tempo que nós estamos vivendo como um tempo, dentro dessa pandemia, no tempo de hoje, onde nós estamos passando situações, mas que nós não podemos olhar para nós mesmos como Israel estava se vendo. O povo estava assim porque desobedeceu a palavra de Deus. O povo estava assim porque se afastou de Deus. O povo estava exilado como consequência das suas próprias decisões no passado.
Se nós temos caminhado alinhado com Jesus Cristo, desejado em nosso coração cada vez mais crescer, buscando a vontade de Deus, se entregando a Deus, como nós cantamos hoje aqui, tudo que tenho, tudo que sou é teu. Se nós cantamos mesmo, com convicção no nosso espírito, com convicção na nossa alma, na nossa mente, se você cantou verdadeiramente esta canção, você não pode se sentir uma pessoa que está seca, sem esperança e acabada. Você tem que se olhar com os olhos espirituais, como Ezequiel se viu. Mesmo ele estando exilado, ele foi alguém que Deus encontrou no coração para transportar até um lugar de morte. Mas ele ser o canal de Deus, ser a manifestação de Deus na terra, trazendo vida àquele vale de ossos secos. Então nós precisamos entender quem nós somos em Cristo. E quando lermos a Bíblia, deixar o Espírito Santo de Deus revelar para nós o que Ele quer de nós. Mas a nossa tendência, queridos, mesmo crescendo como igreja, ouvindo a palavra de Deus, já passando para a salvação, crescendo em maturidade, como eu falei sábado retrasado, não somos mais meninos. Quando eu era menino, como a Josiane ministrou sábado, somos a casa de Deus. E não podemos olhar para uma casa desorganizada. Não podemos olhar para nós e nos sentir um móvel ali no canto da casa. Nós precisamos entender quem nós somos em Cristo Jesus. E quando nós lemos as partes da Bíblia, nós precisamos parar de nos associar com o povo, ou quando algumas histórias da Bíblia, quando as pessoas estão se sentindo a pior pessoa do mundo. Deus está despertando a igreja. Nós somos a voz profética. Mesmo no meio do caos, Deus nos levanta. Levanta aqueles que se submetem a Ele. Aqueles que estão alinhados à sua vontade. Aqueles que têm buscado a sua presença. Aqueles que têm buscado realmente viver na mente de Cristo. Onde nós não queremos mais viver de emoções. Sentimos emoções, mas queremos realmente viver na mente de Cristo. Então nós precisamos entender, porque Deus deixou registrada a Bíblia, para que nós venhamos aplicar e trazer despertamento, e não trazer em nós um sentimento de coitadismo. Então, ainda que a casa de Israel, queridos, estivesse se vendo derrotada, nossos ossos se secaram, nossa esperança se foi, fomos exterminados. Então, este povo de Deus estava se sentindo desta maneira. Mas como Deus via o seu povo? O povo se via assim. Mas como Deus olhava esse povo? E é sempre nisso que nós temos que buscar. Como Deus está vendo a nossa realidade? De que olhos Ele está vendo? E ter nossa visão a partir do que Deus está revelando ao nosso coração. Como Deus os via? Queridos, ainda eles estavam se sentindo assim. Deus os via como seu povo, um grande exército, cheio de vida. Às vezes nós pintamos alguns quadros de nós mesmos, mas Deus quer revelar a visão dele sobre nós. Seus pensamentos me definem o que sou. Nós temos que caminhar nesta realidade. Nós temos que caminhar na visão de Deus, naquilo que Deus declara sobre nós. O povo podia se sentir abandonado por Deus, mas Deus olhava para eles e os via como seu povo, como seu exército, como um povo que Deus ainda tinha muito para realizar na vida deles e através da vida deles. Tanto é que Deus dá a ordem para Ezequiel profetizar vida. Eles estão sentindo assim, mas eu quero revelar para você quem realmente é esta nação. Quem realmente é a minha igreja. Quem realmente é o meu corpo. Quem realmente é o meu povo adquirido. Sacerdócio real. Nação santa. Ele falasse assim, ó, eles estão assim. Realmente, eles estão se achando assim. Mas eu quero revelar, Ezequiel, quem realmente eles são. Então, nós podemos ver ali que Deus dá a ordem para Ezequiel profetizar vida.
E conforme Ezequiel profetizava, o Espírito do Senhor veio e entrou neles, e estes ossos voltaram a viver. Queridos, quando permitimos que o Espírito habite diariamente em nós, nunca estamos mortos. Sempre estamos vivos, cheio de vida, cheio da vida de Cristo, cheio do zoe de Deus. Queridos, e é interessante ali que a igreja, quando ela recebe a revelação de sua identidade em Cristo Jesus, ela recebe esta revelação a um propósito. Assim como eu falei que Deus levou Ezequiel àquele vale de ossos secos com um propósito. Não foi para condenar o povo, não foi para dar um decreto de morte, mas foi para dar um decreto de vida. E assim, queridos, como Deus revelou a Ezequiel aquele vale com um propósito de trazer restauração, a igreja de Jesus Cristo recebe a revelação de sua identidade em Cristo com o propósito de ser a voz profética que manifesta a vida de Cristo. Tudo que nós temos recebido não é para ficar numa represa, é para deixar fluir. Tudo que Deus tem feito em nós é para manifestar além de nós. É para realmente, queridos, transformarmos o ambiente em que nós vivemos. A igreja é um corpo espiritual que recebe a direção de Deus e traz restauração em realidades caóticas. Um homem levado por Deus a um vale de ossos secos, e Deus o leva e faz ele andar de um lado para o outro. Um homem que vê a realidade natural, mas se permite ver a realidade espiritual a partir de Deus. De um monte de ossos secos, um vale de ossos, diz a palavra ali que nós lemos ali na visão, numerosos ossos, se tornou um grande exército. Um homem que, através da palavra, ou através de se permitir ser usado por Deus, trouxe vida a um vale. Nós, como igreja de Jesus Cristo, que temos muito mais autoridade, você já parou para pensar nisso? O que nós podemos fazer, através do entendimento que Deus tem trazido para nós, podemos trazer restauração em realidades, queridos, onde ninguém mais tem esperança. Podemos ser esta voz profética de Deus. Somos abençoados para abençoar. Somos luz para iluminar. Não somos luz, queridos, apenas para ficar bonito. Somos luz para iluminar a outros. Isaías, acho que é 60, diz assim que os reis, as pessoas, virão caminhar a sua luz. Ele já estava falando sobre a igreja. A luz que a igreja tem, ela atrai outras pessoas, que para outras pessoas também caminhem, igual nós temos caminhado nesse caminho chamado Jesus Cristo. Somos o sal para dar sabor, não para salgar, para deixar algo sem sabor. Não, nós somos pessoas que fomos escolhidas por Deus, levantadas por Deus como voz profética, para trazer um equilíbrio, um sabor na vida das pessoas, para trazer a vida de Cristo na vida das pessoas. Temos águas vivas dentro de nós, águas vivas fluem do nosso interior, para que nós possamos levar ou trazer vida por onde estas águas passarem. Em tudo há um propósito. O estar na frente de um vale de ossos secos não é para ter sentimento de coitadismo, mas é para se levantar como uma voz profética. Pessoas que recebem revelação de Deus e mudar aquela situação, transformar aquela situação. E para me encaminhar para a finalização, uma conclusão, nós vamos falar um pouquinho sobre a posição de Ezequiel diante do que estava sendo revelado a ele. Deus o levou, Deus perguntou, Deus disse. E
qual foi a posição de Ezequiel dentro desta visão? Deus deu uma ordem a ele, Deus tem esse diálogo com ele, e qual foi a posição de Ezequiel, que é a posição que Deus espera de nós, o seu corpo espiritual na terra. Ele diz assim: eu profetizei conforme a ordem recebida. E quando profetizava, houve um barulho, um som de chocalho. Os ossos se juntaram, osso com osso. Profetizei conforme a ordem recebida. E o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram de pé. Era um exército enorme. A visão começa com um lugar caótico, de morte. E eu gosto de prestar muita atenção. E aqui, Ezequiel, ele faz questão de frisar que não era apenas um vale de ossos secos, mas de vale de ossos muito secos, numerosos. Ele frisa bem isso. E aí ele presencia espiritualmente uma transformação, porque ele recebeu a ordem, ele foi tirado da sua zona de conforto, ele foi questionado por Deus, ele recebe uma ordem de Deus, e a partir do momento que ele recebe, ele executa a ordem de Deus. Eu profetizei conforme a ordem recebida. E aí, de um vale de ossos secos, ele se transforma em um exército enorme. E eu quero encerrar com uma frase. Eu comecei dizendo ali, ossos secos ou um exército enorme. Então eu quero finalizar dizendo, ossos secos ou um grande exército. Tudo vai depender de qual a nossa posição como igreja diante da ordem de Deus. O resultado, Deus já tem. A solução, Deus já tem. O plano, Deus já tem. Como executá-lo, Deus já tem. Agora, a nossa parte é ouvir a ordem e executar esta ordem. Não parar apenas na visão, Deus, eu ouvi, recebi, amém. Vamos para outra parte, Senhor? Não. Porque aonde você pode estar vendo circunstâncias, pessoas, o mundo em que nós estamos vivendo hoje, nós podemos estar vendo, naturalmente falando, tudo caótico. Mas qual é a visão de Deus para o seu próprio mundo, para o mundo de Deus, para a humanidade de Deus, que Ele mesmo criou? Qual é a visão de Deus? E esta é a posição da igreja para receber a revelação de Deus e dar passos diante desta revelação ou debaixo desta revelação, desta visão que Ele está nos entregando. E eu quero profetizar sobre a sua vida, que os olhos do seu entendimento abram, que os seus olhos espirituais abram, e que você receba visões claras de Deus, revelação clara de Deus, que você receba direção clara de Deus. Isto é, Deus dá visão clara, Deus dá revelação clara, Deus dá entendimento claro, mas nós que muitas vezes, Deus dá ordem clara, mas nós muitas vezes não recebemos. Então eu profetizo que você entenda claramente as ordens de Deus, claramente a revelação de Deus, que você entenda claramente a visão que Deus está entregando para nós, igreja, comunidade de salvação, esta casa paterna. Seja bem-vindo, queridos, a um novo tempo, onde Deus está trazendo maiores revelações, onde Deus está nos levando além de onde nós viemos até aqui.